Está no ar, Norte em Debate. Aqui comigo no estúdio da TV Gazeta, a vereadora Maria Helena, do MDB. Prazer tê-la aqui com a gente, vereadora. Prazer todo nosso, Ale. É uma honra estar aqui hoje na TV Gazeta com vocês. E é muito bom esse bate-papo com vocês e com toda a população de Montes Claros e do Norte. E a gente fica feliz, né? Uma mulher com tanta representatividade e falarmos de assunto muito importante sobre o norte de Minas, inclusive. A gente sabe que você é a vereadora há vários anos, podemos dizer até décadas aqui em Montes Claros, e a gente fica feliz de ter uma representatividade tão interessante. Mas eu sei que você é muito mais do que isso. Você não luta só por Montes Claros, você tem projetos maiores, inclusive que direciona as mulheres. E isso é muito interessante. Você poderia começar o programa falando um pouco a respeito? Sim, é muito importante, porque essa luta nossa com as mulheres, a gente começa aqui por Montes Claros, mas ela tem que ir para todo o norte de Minas, porque não é uma característica só de Montes Claros. Nós fundamos agora a Procuradoria na Câmara Municipal de Montes Claros, a Procuradoria da Mulher, né, principalmente para o combate à violência da mulher. E fundando essa Procuradoria na Câmara Municipal, nós estamos incentivando todas as câmaras do norte de Minas, todas as câmaras municipais do norte de Minas, a fazerem o mesmo, para que a gente possa combater o que hoje é considerado uma epidemia, a violência contra a mulher, o feminicídio. Em Minas Gerais, nós temos dados que toda semana ocorrem pelo menos quatro feminicídios. Isso é um absurdo. É um absurdo, né? É um dado muito alto. Na década 21, exatamente. A gente está passando por isso, mulheres passando por... E atinge não só a mulher em específico, a família. Não, Isso é a desestruturação da família, a desestruturação de toda uma sociedade. Adoece a família, adoece a sociedade. Fica uma sociedade violenta, o que gera o problema de segurança na sociedade, na sua cidade. Então, assim, combater o feminicídio é combater o problema de violência também. Então, nós precisamos unir forças, e isso não é uma questão só das mulheres. Quando a gente traz a política de combate à violência contra as mulheres, a gente trata esse assunto com homens também. A gente busca o apoio dos colegas legisladores, dos homens políticos também no executivo. Então, nós precisamos dessa parceria. E o norte de Minas, infelizmente, não é diferente, porque nós temos essa cultura machista que nós precisamos combater. Esse machismo enraizado que nós precisamos combater. A vida da mulher, ela não é propriedade de ninguém, né? A vida da mulher é um direito de cada uma. Então, nós precisamos entender que nós fazemos parte de uma sociedade que nós queremos construir junto com os homens. Nós não queremos ocupar o lugar de ninguém. Nós queremos ocupar o nosso lugar de direito. Então, nós estamos nesse enfrentamento no todo o norte de Minas e nós precisamos unir forças, todas as mulheres e todos os homens, nesse enfrentamento de violência que estamos, infelizmente, encarando como uma epidemia. Falando sobre a questão política num todo, estamos vivendo um momento especial, né? Estamos em 2026, um ano que teremos eleição para presidente, governador, deputado federal, estadual, senador, e o MDB tem um papel muito importante, porque é um partido que tem uma tradição muito grande. E a gente vê muita coisa acontecendo, inclusive o nosso deputado Tadeuzinho, que vai assumir aí o Tribunal de Contas. Como é que o partido vê isso? Ou particularmente a vereadora Maria Helena? Então, nós temos que fazer uma avaliação como um todo, a trajetória do deputado Tadeuzinho, né? O Tadeuzinho, ele despontou e fez a sua própria trajetória política. Ele veio, né, de família política, né? Seu pai tem uma trajetória política, o Tadeu Leite, mas ele construiu sua própria história, né? O Tadeu teve sua história e Tadeuzinho construiu a sua. No Legislativo Estadual.
E o que a gente precisa destacar é que Tadeu, ele despontou muito novo, como uma nova liderança no estado, não só de Montes Claros, não só do norte de Minas. Tadeu, ele foi, nesses últimos anos, o ponto de equilíbrio do estado de Minas Gerais, na Assembleia Legislativa. Por isso, ele se tornou o grande líder daquela casa. Ele valorizou os mandatos dos deputados, enquanto presidente da Assembleia. Ele fez questão, ele não estava ali a serviço do mandato do Executivo, ele não estava ali a serviço de ninguém, como a gente vê nas casas legislativas, que às vezes um presidente ou os deputados, às vezes estão ali a serviço do Executivo, do governador ou do presidente da República. Tadeu não. Tadeu, ele se posicionou a serviço da Casa Legislativa, dos deputados. Ele não serviu nenhuma corrente política. Ele não serviu nem à esquerda, nem à direita. Ele serviu o povo de Minas Gerais. E ele se colocou como um grande mediador. Por que a gente enfrentou? Nós temos um governo federal que é de uma linha da esquerda e um governo estadual que era de outra linha, da direita. E isso quem sofre? O povo do estado, né? O povo que sofre com isso. E Tadeu ficou ali como interlocutor desses dois, né? Nós não sofremos, mas porque Tadeu ficava fazendo ali aquela mediação, aquela interlocução. Principalmente, nós sentimos principalmente na dívida do Estado. A gente poderia ter sofrido muito mais, poderíamos ter tido muito mais sanções do governo federal e não tivemos, porque ele teve a habilidade de um grande articulador político. Por isso mesmo, coube a ele agora, né? E pela indicação de todos, ele foi unanimidade, gente. Ele foi unanimidade para ir para o TCE. Muito novo, mas por ser esse grande líder, ele foi brilhar agora, né, escolhido por todos, como unanimidade, para o TCE, para o Tribunal de Contas. Mas isso, gente, é a capacidade de uma grande liderança. A gente, eu, Maria Helena, enquanto companheira, né, do Tadeuzinho e admiradora, eu gostaria de vê-lo à frente do governo, né, como nosso governador. Mas a gente sabe que isso depende de várias correntes, nós temos várias regiões, né, temos o Triângulo Mineiro, temos o centro, temos a capital. Então isso não depende só da gente do norte de Minas. Mas se dependesse, com certeza Tadeuzinho seria o grande nome para governador. Mas em não sendo, ele com certeza irá nos representar muito bem no Tribunal de Contas do Estado. Estamos aqui com o Norte em Debate. Daqui a pouquinho voltaremos com a vereadora Maria Helena. Voltando aí do nosso intervalo, estamos aí com o Norte em Debate, com a presença da vereadora Maria Helena. Agora eu queria saber, Maria Helena, sobre a questão da mulher na política. Como é que você vê a importância e como que você acha que a gente vai tomar mais posições de destaque para poder fazer algo mais para o mundo, né, para o Brasil? Porque eu acho que mulher é muito importante, ela não pode ficar só para escanteio, ela tem que estar em lugar de destaque, porque ela tem competência, a mulher é competente. Sim, você diz tudo, Ale. Primeiro o seguinte, a mulher de fato, ela tem que ocupar, gente. A gente tem o sentimento que nós já conquistamos, que nós já estamos ocupando. E eu gostaria de dar um exemplo para você. Esses dias, quando nós prestamos a homenagem às mulheres na Câmara Municipal, nós fizemos uma reflexão, foi até a vereadora Céci. Ela chamou a todos os convidados para olharem a parede do fundo, que tem o retrato de todos os presidentes da Câmara Municipal de Montes Claros. Não tem a foto de nenhuma mulher. Então, nós ainda não ocupamos os espaços. A Câmara Municipal, em sua história, nunca teve uma presidente mulher.
Então, o que a gente fala é que nós mulheres, nós temos aquele olhar diferenciado. Todos nós sabemos de nossas características. A gente sente que esse momento o mundo grita por uma política diferente. Nós não estamos aguentando ver tantas guerras, tanto radicalismo, porque o que a gente assiste é morte de crianças, morte de civis, morte de mulheres, morte de pessoas que não tem nada a ver com esse radicalismo, com essas disputas, né? No nosso país, o que a gente assiste? Uma disputa exacerbada de direita e de esquerda. E onde que estão as políticas efetivas para amenizar o problema da economia do nosso país, para amenizar os problemas sociais do nosso país, para gerar empregos efetivamente, para amenizar os problemas da saúde? Agora, por exemplo, a gente já está vendo que chegou uma nova onda de gripe, uma nova gripe, né? O que realmente vai amenizar tantos problemas de ocupação dos hospitais, vagas nos hospitais? Então, a gente precisa de políticas efetivas. Essa disputa política ideológica não nos leva a nada. E a mulher, ela não gosta de entrar nesse radicalismo. Ela gosta efetivamente de trazer políticas que tragam soluções para nossos filhos, para nossas famílias. Então, é importante a participação da mulher, sabe? Ela realmente quer ver que as políticas estão trazendo soluções e que nossos filhos terão dias melhores. A gente quer, por exemplo, que nossos filhos tenham direito à saúde, exatamente, ao emprego. Muitas vezes exatamente, a gente tem filhos que estão capacitados, mas que tem que ir para fora para assumir postos em outras empresas porque a gente não está sendo assistido na nossa região. Isso mesmo. E, Montes Claros, você concorda comigo que temos, né, o gargalo da saúde, ele é geral, é uma preocupação geral. Então, a preocupação não é só do norte. Você enxerga, como é que você enxerga hoje a questão que tange a saúde? A questão da saúde é um gargalo enorme, principalmente assim, no nosso país e nós aqui do norte de Minas. Que assiste até a Bahia. Que assiste até a Bahia. Né? O sul da Bahia vem para aqui fazendo com que faça uma convulsão na saúde e a gente não consiga atender nem Montes Claros e nem o norte de Minas. Né? Das macro-regiões que nós temos em Minas Gerais, veja bem, nós somos a única que tem uma UPA. Montes Claros é a capital que tem apenas uma UPA. Todas as outras já têm 2 UPAs. Nós estamos construindo mais 2 UPAs, mas as outras já possuem. Já era para a gente ter avançado nisso. O único hospital totalmente SUS que nós temos é um hospital escola. As outras macro-regiões já estão avançadas. Então, nós precisamos avançar. Né? Então, as mulheres, elas têm essa capacidade de preocupar com isso, de saber se nossos filhos estão sendo assistidos, se nossos filhos estão tendo esse mercado de trabalho, se nós vamos ter as vagas nos hospitais, você está entendendo? Então, nós precisamos dessa ocupação por isso, não é? Torno a falar e repito incansavelmente. Nós não queremos ocupar a vaga de ninguém, nós queremos ocupar o nosso espaço por direito, entendeu? Porque nós entendemos que a política se constrói a várias mãos. Nós precisamos da força executora do homem, mas nós precisamos da força sensível da mulher para poder gerir esses problemas que às vezes, ao olhar masculino, é um problema pequeno, mas que pode gerar problemas grandes, entendeu? E nós precisamos disso. Nós precisamos de ocupar o espaço no legislativo municipal, estadual e federal. Só dessa forma que nós conseguiremos mudar, porque sentindo as nossas próprias dores, nós conseguimos propor políticas efetivas. E por falar em políticas efetivas de âmbito federal, estadual, eu queria saber sobre a questão do Romeu Zema. Como é que você vê hoje a figura do nosso governador? Como é que você avalia e até o futuro político dele? Olha, eu aprendi com o prefeito Humberto Souto
e eu gosto sempre de citar o prefeito Humberto Souto, porque ele foi uma figura assim que deixou ímpar e que deixou grande exemplo para a gente. Ele costumava dizer que ele não tinha mais pretensões, né? Até pela própria idade, mas ele não tinha pretensões a não ser transformar a prefeitura de Montes Claros. E ele conseguiu isso. Eu vejo que o Zema, fica aqui uma crítica construtiva, no seu primeiro mandato ele conseguiu transformar muitas coisas, ele conseguiu sanear e mostrar que política se faz com muita seriedade e muitas vezes sem politicagem, né? Mas nesse segundo mandato, ele já teve uma preocupação maior com uma continuidade política. E essa continuidade política custou muito aos cofres públicos, no sentido de que não foi a preocupação maior resolver algumas questões. Então, assim, a questão maior era o seu projeto político. Então, fica aqui a minha crítica a isso, porque uma crítica até positiva. O seu primeiro mandato ele deixou como exemplo, mas ele poderia ter tido uma continuidade se seguisse o exemplo do prefeito Humberto Souto. Por quê? Quando você faz essa política mais propositiva, o resultado político ele vem junto, sabe? E eu acho que ele falhou um pouco nesse segundo mandato. A sua equipe muito competente, muitas propostas boas, mas ficou um pouco a desejar. Da mesma forma, a disputa entre governo de estado e governo federal, nós do estado de Minas Gerais sofremos muito com essa disputa. Tanto deixou a desejar o governo federal quanto o governo do estado, para a população, principalmente o norte de Minas, que é a região mais carente do estado. E como é que você enxerga a bancada do Norte? Como é que você vê a efetivação do trabalho da bancada do Norte para nós aqui em Montes Claros? A bancada... E para o norte de Minas, logicamente, estamos falando, na verdade, do norte. A bancada de deputados estaduais, eu vejo que nós ainda temos grandes nomes que nos representam, sabe? Nomes fortes, homens e mulheres lutadores, né? E que tiveram destaques, como eu já disse, o próprio Tadeuzinho, que chegou à presidência, a própria Leninha, que chegou a vice-presidente, também honrando, e a primeira mulher vice-presidente aí do norte de Minas, né? Nós temos aí o Gil Pereira, que continua fazendo um trabalho muito bom à frente, o deputado Arlen Santiago, incansável, campeão também de emendas parlamentares, campeão de votos também. Nós temos nomes fortes que continuam trabalhando muito pelo norte de Minas. Nós temos o Oscar também, que fez um bom trabalho, muito bom trabalho. Então, nós temos excelentes nomes na bancada do norte. Podemos melhorar? Podemos melhorar. A gente pode fortalecer como outras regiões, mas no que diz respeito à bancada de deputados, gente, ainda é muito tímido o norte de Minas. A gente vota muito em paraquedistas. Nós temos nomes bons e podemos fortalecer essa bancada. E nós precisamos de homens e mulheres que defendam o norte de Minas e defendam as nossas dores. E defendam aquilo que a gente precisa, as características da nossa região, aquilo que a gente realmente precisa. E não deputados que venham aqui e tragam aquilo na época da eleição e depois somem durante 3 anos e meio. E fica sem compromisso, sem né, compromisso, com o norte de Minas, inclusive. Né? Nós temos o problema hídrico que é gritante. Nós não temos as barragens que tanto precisamos. Nós precisamos de homens e mulheres que defendam as nossas necessidades. E nós precisamos que nosso povo entenda isso. Não só nesse momento agora de eleição, gente, mas vamos criar essa consciência, esse pertencimento de que nós precisamos dos nossos representantes da nossa região. E para finalizar o Norte em Debate, eu gostaria que você terminasse essa entrevista falando um pouquinho de como é estar no MDB até hoje e sua
seus sonhos futuros. Para mim é uma honra muito grande. Eu sou a primeira mulher presidente aí do MDB aqui em Montes Claros, uma honra concedida pelo deputado Tadeuzinho, que confiou essa missão a mim, né, e a alguns companheiros aí do MDB. Tadeuzinho sempre foi aberto ao diálogo. Ele sempre confiou aos companheiros aqui em Montes Claros que a gente construísse essa política. Eu confesso que para mim foi um choque muito grande vê-lo ir para o TCE, mas ao mesmo tempo uma alegria e um orgulho muito grande vê-lo brilhar tão precocemente, né? É um nome que enaltece Montes Claros. Porque a gente teve a figura do deputado, do prefeito, ex-prefeito Humberto Souto, Humberto, que tem essa grande figuração no TCU, isso. Mas ele tinha uma idade diferenciada quando chegou nesse patamar. Já Tadeuzinho veio como um novo. E ele veio como esse novo também numa época que tudo evolui muito rápido. E ele foi essa evolução. Estamos num momento novo, né? Então, eu acredito que Tadeuzinho é essa nova liderança, é esse novo Humberto Souto totalmente repaginado, né? Ele representa essa nova era. Então, eu tenho muito orgulho de estar no MDB neste momento. Um partido histórico no nosso país, histórico no nosso estado e histórico em Montes Claros. Fico muito feliz que tenha vindo agora, nesse momento, o deputado Arlen Santiago, um nome forte, um deputado forte, um deputado aguerrido, que representa o norte de Minas. Eu espero e confio que ele continue esse trabalho em Montes Claros e no norte de Minas, que não deixe a peteca cair, né, como diz popularmente, porque nós queremos essa representatividade forte do MDB no norte de Minas. E em Montes Claros nós estaremos lutando para continuar essa representatividade sempre com 2 vereadores, no mínimo, à frente da Câmara Municipal de Montes Claros. E hoje, eu, mulher, né, no MDB, que a gente possa ter essa continuidade e possa também ter novos representantes para que o MDB seja sempre grande. Tivemos aí o Tadeu Leite com uma grande liderança, um prefeito com uma grande história na nossa cidade. Quem sabe, né, futuramente não teremos novamente um grande prefeito ou uma grande prefeita nos representando aqui em Montes Claros, enaltecendo o nosso MDB. Nossa, muito obrigado, foi muito bom. Mais uma vez agradeço a sua presença e a você aí de casa, sempre nos acompanha aí no Norte em Debate, um programa feito para você de casa.